Se você, assim como eu, já sentiu raiva do seu filho, esse episódio é para te acolher e te ajudar um pouco com isso. Bom, eu vou começar contando um pouquinho do contexto, né, de quando essa raiva aconteceu, esse episódio de raiva aconteceu. O meu filho ele tem 9 meses e ele tem comportamentos muito tranquilos. Eu sou mal acostumado assim com ele. Então ele é uma criança muito dócil, tá sempre com um sorriso no rosto. O sorriso é meio que resposta para tudo para ele. E atualmente eu cuido dele na parte da manhã e na parte da tarde, enquanto minha esposa trabalha como psicopedagoga. E à noite nós damos aulas de arte marcial, como eu já comentei em alguns episódios anteriores. Geralmente ficar com ele é algo muito tranquilo. A gente conseguiu estabelecer uma rotina de sono, então ele dorme às 10 horas da manhã, dorme às 15 horas. A amamentação, leite do peito, ainda é a principal refeição dele. Então ele está na introdução alimentar, mas ainda é muito no peito. Então minha esposa tira o leite e deixa pra gente e a gente se vira numa boa. E eis que teve um dia que sabe-se lá por que cargas d'água, né? A gente já falou aqui que criança não tem manual de instrução. E ele estava um pouco diferente. Chegou o horário de dormir, eu dei o tete dele, dei o leite dele, e ele começou a ficar inquieto. Começou a chorar, começou a espernear, e eu tentava abraçar ele, trazer ele um pouco para perto de mim. Ele se afastava, ele me chutava do jeito dele, tentava me tirar de perto. Ele estava ali numa crise emocional mesmo. Isso já aconteceu outras vezes, claro, né? Mas eu sempre consegui contornar. Então, eu sempre conversava com ele, cantava para ele, acalmava ele, abraçava e geralmente isso passava rápido, né? Mas nesse dia não foi assim. Ele não estava afim de dormir, não sei o que aconteceu com ele, se ele estava na fase, né, nos 9 meses, onde ele sente mais a ausência da mãe. Então ele estava muito irritado e estava demorando muito para passar essa crise dele. E quem já é pai há um pouco mais de tempo do que eu já deve ter passado por isso muitas vezes. E choro de criança, cara, choro de criança parece que suga todas as energias dos pais. Pelo menos para mim é assim, né? Parece que cada segundo que ele chora, parece que tá tirando a minha energia do corpo, assim. Ele ficou assim, acho que por ali por uns 15, 20 minutos. Eu não sei dizer ao certo quanto tempo foi. Mas como isso saiu muito fora do meu normal, eu provavelmente também não estava nos meus melhores dias, eu comecei a ficar muito irritado com ele. Eu tentava abraçar, tentava acalmar ele, nada dava certo. Isso começou a me frustrar muito e eu comecei a ficar muito irritado com ele. Parece muito simples, né? Um episódio de irritação da criança, isso é super comum, mas vamos lembrar aqui que eu só tenho 9 meses como pai, então pra mim foi algo bem diferente. E eu comecei a sentir raiva dele, comecei a querer gritar com ele. Eu não acredito aqui na violência, né, em voz alta, como um método de educar. Então, isso aumentou mais a minha raiva, porque eu não podia fazer isso, né, que é o escape comum que a gente conhece. Então, eu não queria fazer isso e eu estava completamente sem ferramentas ali, né? Costumo ler bastante, tento buscar bastante informação sobre isso, mas é aquela coisa, né? A prática é muito diferente da teoria e nesse dia nada estava funcionando. Então eu acabei sentindo tanta raiva daquela situação que, cara, eu comecei a chorar do lado dele, né? Chorei um pouquinho, sim, e ele parou de chorar no momento, ele parou de espernear no momento que eu comecei a chorar. Acho que foi mais sorte do que juízo da minha parte. E exatamente nesse momento a minha esposa chegou. Era perto do meio-dia, então ela sempre vem para casa para amamentar ele. Então ele parou de chorar. Ela chegou, imediatamente eu pedi para ela ir tomar um banho e eu fui tomar um banho, ela ficou com ele e eu consegui me acalmar e voltar ao normal. Bom, eu resolvi trazer esse episódio para vocês porque foi algo que me marcou bastante. Foi a primeira vez que eu senti raiva de uma situação, né, com o meu filho. E embora nenhuma das ferramentas que eu conheça, né, que eu conhecia para tentar acalmar ele, né, coisas que funcionavam antes, não funcionaram nesse momento, depois eu tive um período de reflexão e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro ponto, né? Raiva é um sentimento como qualquer outro, né? O raiva é normal sentir raiva.
A gente foi criado tendo vergonha, né, omitindo a raiva, não pode sentir raiva do amiguinho, não pode sentir raiva do pai, não pode sentir raiva do filho. Então a gente foi criado com essa vergonha da raiva, mas a raiva é um sentimento como qualquer outro, ele vai vir, a gente precisa aprender, sim, é como lidar com ele. Uma das coisas que me ajudou muito, depois refletindo, é sobre a impermanência das coisas, né? Se não me engano, esse é um conceito até do budismo, de que nada é permanente. As coisas vêm e elas vêm e vão com mais facilidade quando você aceita elas, né? Quando você encara ela de frente. Então, na hora eu lembro que eu me deixei levar ali pela raiva mesmo e consegui direcionar ali a minha perda de controle para o choro, né? Acabei chorando com ele, mostrei ali vulnerabilidade, né? Pelo momento que eu estava passando. Então, entender que a raiva é normal e entender a impermanência desse sentimento, como de qualquer outro, eu acho que já é o primeiro ponto aí para ajudar a gente a passar por esses momentos. Então, entender que a raiva é um sentimento normal como qualquer outro e entender também a impermanência desse sentimento como qualquer outro sentimento, eu acho que já é o primeiro ponto aí para a gente lidar com isso com mais naturalidade e aprender com essas situações. Entendido isso, outra ferramenta que a gente pode utilizar, que eu utilizei nesse momento e deu super certo para mim, foi a pausa positiva, né? A pausa positiva é uma ferramenta da disciplina positiva, que é justamente, cara, você entender que você não está no seu melhor momento, que você não tem mais o controle da situação, você não vai reagir de uma boa maneira, e ao invés de fazer força contra, você simplesmente, quando possível, é claro, né, você sai ali daquela situação. Foi o que eu consegui fazer com muita sorte, né? Minha esposa chegou e eu fui tomar um banho, eu fui arejar um pouco a cabeça, fui refletir um pouco no banheiro e voltei depois muito mais calmo. E por último, tem o ponto que eu considero mais importante, que é entender o porquê da raiva. Eu acredito muito na ideia de que as outras pessoas, seja seu filho, seja sua esposa, seus amigos, ninguém tem a capacidade de te fazer sentir nada. O que acontece é que alguma ação, algum comportamento da outra pessoa acaba aí te despertando, né, algum sentimento em você, mas é porque você tem alguma necessidade aí não atendida e que acaba te despertando isso. Então, esse é um pouco do que traz a CNV, né, a comunicação não violenta. Eu devo fazer um episódio ainda só sobre isso, mas, cara, a CNV é algo que eu gosto muito, assim, é um método de comunicação, uma forma de você se expressar sem ser violento, tanto com os outros quanto com você mesmo, com as suas necessidades. E a CNV, ela nos traz que quando você julga alguém, você xinga alguém, critica alguém, ou mesmo quando você tem um sentimento como raiva, como um ressentimento por outra pessoa, por alguma situação, isso é proveniente de uma necessidade não atendida sua, né? Ele fala que esse tipo de comportamento, quando você agride alguém verbalmente, critica ou faz algum julgamento, é uma manifestação aí desastrosa de uma necessidade não atendida sua. Então, quando eu estava na minha pausa positiva, lá tomando banho, eu estava justamente refletindo sobre isso. Cara, o que que me despertou essa raiva, né? Que tipo de necessidade minha que não foi atendida que me despertou essa raiva? Me conhecendo um pouco, né, fazendo esse momento de reflexão, eu entendi que a necessidade que não foi atendida minha era a necessidade de controle. Então, olha só, como eu comentei, o meu filho, nesses 9 meses, ele sempre teve comportamentos muito tranquilos, sempre foi uma criança muito dócil, e eu sempre tive ferramentas à mão que me ajudaram a lidar com o comportamento dele. Sempre funcionou de forma muito fácil, muito rápida as ferramentas que eu tive, e naquele dia eu perdi completamente o controle. Nada do que eu fiz funcionava para ele parar de chorar. Então essa falta de controle, né, que acho que é um pouco da minha característica, querendo ou não, como pai, que eu vou ter que trabalhar aí, né, nos próximos episódios, me causou essa raiva. E olha que bacana, agora em posse desse conhecimento, né, em posse disso que eu já me conheço, eu provavelmente vou conseguir lidar um pouco melhor com isso quando acontecer novamente, né? É claro que a gente acaba perdendo o controle, ninguém está livre disso, isso provavelmente vai acontecer comigo ou com vocês mais vezes,
né? Mas é super importante a gente se entender, a gente fazer esse processo de reflexão. E a CNV me ajudou muito para isso. Então, recapitulando aqui os insights do episódio de hoje, né? Raiva é um sentimento normal. A raiva ela é impermanente, né? Como qualquer outro sentimento. Então, aceita, recebe, lida com ela e bola para frente. Não tenha medo de se mostrar vulnerável, aí não tenha medo de chorar na frente do seu filho, de ou mesmo gritar, às vezes você vai perder o controle e vai fazer algo que você não acredita, por exemplo, mas o importante é depois, né, você ir lá pedir desculpa, entender a situação como um todo, utilizar da pausa positiva quando você conseguir, que me ajudou bastante nesse cenário. E por último, e para mim mais importante, né, utilizar a IACNV para observar o sentimento que você sentiu, entender a necessidade não atendida que estava por trás desse sentimento, para você se autoconhecer e conseguir passar por esses cenários de forma cada vez mais tranquila. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Me enviem seus comentários aí. E você já sentiu raiva aí pelo seu filho? E agora, parando para pensar ali sobre a ferramenta da CNV que eu comentei com vocês, de observar e de entender a necessidade não atendida, qual que era a sua necessidade não atendida quando você sentiu raiva aí nessa situação? Um abraço e até a próxima.